Salve família tricolor e amigo torcedor, mais uma vez Turbina por aqui para a gente falar de São Paulo. Informações importantes neste vídeo de repercussão e também boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do São Paulo. Informações sobre a coletiva do Dorival, jogadores que falaram após a partida e também informações das categorias de base, sub-13, sub-15, sub-17, informações do sub-20 e também NBB e futebol feminino. A gente vai conferir tudo aqui no canal neste domingo. Muito obrigado pela sua presença. Deixa o seu like, é muito importante a sua contribuição. Eu conto muito com o apoio de todos vocês também. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. É muito importante também a sua inscrição e faz toda a diferença aqui para nós que estamos apenas começando aqui na plataforma. Eu conto muito com o seu apoio e muito obrigado pela sua contribuição. Primeiro vamos falar do São Paulo. O São Paulo que venceu o Goiás no último sábado, a vitória muito importante por 2-1. Mais uma partida excelente de vários jogadores, a começar pelo goleiro Rafael, que fez pelo menos 2 ou 3 defesas muito importantes e que garantiram o resultado de 2-1 para o São Paulo. A vitória mais uma vez pelo comando técnico do Dorival, marca também aí do Dorival, né, mais 11 jogos invictos e também a participação de todo o grupo do São Paulo e do Goiás nesse esquema, né? A gente pode falar contra o racismo, uma campanha contra o racismo, os jogadores que entraram vestindo uma camisa preta, escrito, né? Que no racismo não tem jogo, não tem como ali você lidar com isso, né? Já passou da época da gente admitir isso e os jogadores até fizeram ali uma boa participação, entrando com a camisa e fazendo ali no início do jogo, 1 minuto que teve em comemoração a isso, né? Vinícius Júnior, que veio passando racismo aí na Espanha e a gente também apoia essa causa. Todos nós aí contra o racismo, né? Os jogadores ficaram sentados ali após o apito, teve pelo menos ali 1 minuto de participação e com o racismo não tem jogo, né? A frase mais uma vez aí estampada na camiseta e os atletas que participaram desta campanha. Eu considero muito importante aí a contribuição de todos nós para essa causa, né? O São Paulo que venceu mais uma vez, um bom jogo, uma presença de público muito interessante, né? Cerca de 45.429 torcedores estiveram no estádio para uma renda de R$ 2.214.024, né? Mais uma vez, a torcida do São Paulo fazendo presença no estádio e o Dorival Júnior que acabou também enaltecendo, agradecendo o apoio da torcida e reconheceu todo o apoio da torcida durante a coletiva. E para a gente falar da coletiva do Dorival, alguns destaques importantes na coletiva do Dorival, né? Eu quero aqui abrir aspas para o comandante do São Paulo. Abre aspas. Os jogadores estão correndo até o último momento. A entrega é impressionante e é isso o que me satisfaz. É prazeroso, mesmo com poucas sessões de trabalho, temos um time organizado e consciente, buscando a todo instante. Isso é importante, né? A gente reconhecer também no trabalho do Dorival. Fecha aspas aí para o Dorival, né? O treinador que ainda completou. Abre aspas, os atletas que estão vindo do banco também são decisivos e fundamentais. Isso não tem preço. Todos estão preparados e ansiosos por estarem lá dentro e terem o seu momento. Isso tem feito a diferença. Estamos decidindo muitos jogos com os jogadores vindo de fora, fecha aspas. Aí o Dorival que acabou falando a respeito do time, falou que as sessões de trabalho são poucas, né, diante do calendário e das competições que o São Paulo está participando, que o São Paulo está vivendo, e é importante a gente reconhecer isso também. O Dorival que em pouco tempo conseguiu arrumar o time do São Paulo, deixou a equipe organizada e também mudou bastante no quesito ambiente emocional dos jogadores, né? Esse comportamento a gente consegue perceber em cada jogador dentro do jogo e os jogadores que acabam entrando, que também ali fazem o máximo para conseguir reverter a partida, como foi entre Goiás e São Paulo. São Paulo que saiu atrás, depois conseguiu buscar a virada e foi muito importante essa vitória para o tricolor. O São Paulo tem 100% de aproveitamento jogando no Morumbi. O São Paulo não perdeu ainda no comando técnico jogando do Dorival, jogando no Morumbi. Venceu o Goiás, venceu o Vasco, venceu o América e venceu o Internacional.
são 100% de aproveitamento. Isso é muito importante no Campeonato Brasileiro, você somar sempre 3 pontos jogando dentro de casa. O Dorival, que ainda falou também a respeito do time, da recuperação de alguns jogadores, também disse que o Moreira, dos que estão lesionados no departamento médico, o Moreira é o que está mais próximo de voltar. Todos os demais jogadores devem seguir os seus tratamentos. Alguns ali devem voltar somente para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo, que tem pelo menos 11 jogadores no departamento médico. Abre aspas. Foi um resultado fundamental de recuperação. Os atletas estão acreditando novamente em tudo aquilo que tem sido solicitado. Mesmo em uma semana difícil para todos nós, com a viagem da ida e da volta para o duelo com o Porto Cabedelo, né? Na Venezuela, os jogos de Recife com o Sport e Fortaleza, fecha aspas, afirmou o comandante técnico do São Paulo, que ainda acrescentou, abre aspas, o que o time entregou em termos de coração e vida, buscamos o resultado a todo instante, não perdendo em organização, é louvável e tenho que enaltecer esse trabalho. A gente sente que os jogadores, acreditando, estão começando a perceber que podem ter um caminho de busca de coisas melhores, fecha aspas, né? Dorival, quando é questionado a respeito do São Paulo, do elenco, da produção do time, ele acaba falando que os jogadores estão se entregando, né? De coração, de vida, se doando a todo instante pela vitória. E aquele fator que a gente pensava no início do campeonato, que o São Paulo entraria para não cair, para não ser rebaixado, agora passa a mudar um pouquinho, porque a vitória do São Paulo, as vitórias consequentes ali, vem ajudando muito o São Paulo, mudando praticamente o ânimo do time. E isso é percebido, e o Dorival acabou falando disso na coletiva, né? Agora não dá mais para a gente olhar para a parte de baixo da tabela, tem que buscar o melhor. E os jogadores estão passando a acreditar nisso. Isso é muito importante também. Se o jogador acha, acredita que pode ser campeão, ele vai lutar até o final para ser campeão. Então muda muito a ótica dos jogadores, a visão dos jogadores quanto às competições. A gente tem que pensar em buscar a primeira colocação e tentar atingir o máximo ali da tabela para cima que a gente puder, né? Então, se conseguir alcançar ali terceiro, quarto colocado, você busca uma vaga na Libertadores, mas você tem sempre que mirar a primeira colocação, isso em qualquer competição. Isso foi percebido também na coletiva após o Dorival falar dessa mudança de comportamento dos jogadores, né? O ânimo e o ambiente mudou completamente, isso a gente pode reconhecer na coletiva do Dorival. Para a gente também falar do David, que acabou sendo citado pelo Dorival, o Dorival que citou o David, citou o Pato, que precisa ter um pouco de cuidado com esses jogadores, a gente tem que falar também que o jogador voltou e já estreou marcando gol, né? Após 32 dias ali, o David, que ficou afastado por lesões, agora foi importante na vitória e ele acabou falando também após a partida na zona mista, abre aspas para o David, o jogador do São Paulo. Estou muito feliz de poder voltar e retribuir a confiança de todos. O Dorival também me deu bastante confiança e felizmente consegui ajudar. Agradeço os profissionais do departamento médico que deram apoio e cuidaram de mim para voltar a ser coroado com o gol da vitória, fecha aspas. Foi o que disse o David após a partida, né? Mais uma vez, uma boa partida, entrou ali, fez o gol. É importante a gente ressaltar que todos os jogadores que estão no São Paulo são importantes, que o Dorival tem condições para usar todos os jogadores e o Dorival também falou a respeito disso. Falou que todos os jogadores são importantes. Ele foi questionado, né? Porque o David foi pedido do Rogério Ceni e aí o Rogério acabou indo embora. Agora o jogador tá aí e ele conseguiu sair bem dessa pergunta, né? Falando que o David é importante, que todos os jogadores que estão ali no elenco são importantes, que o Dorival falou para os jogadores, para o elenco, que todos iriam jogar, exceto algumas condições, por exemplo, o goleiro, né? O goleiro só joga se o titular machucar ou se o titular não estiver bem. Então a gente tem que entender isso também, né? E aí o Dorival acabou falando que todos terão condições e terão as oportunidades. Tem que aproveitar a oportunidade. O David ontem no jogo acabou fazendo isso. Aproveitou a oportunidade, entrou e marcou o gol. Informações também agora falando do boletim informativo, né? O Sub-20 do São Paulo acabou empatando com o Audax, mas mantém a liderança no Paulistão.
O São Paulo e o Audax que empataram por 1-1, né? O tricolor é o primeiro colocado do grupo 10 com 17 pontos. Informações do Sub-13 e do Sub-11. O São Paulo com 2 goleadas e artilheiros inspirados. Sub-15 e Sub-17 bate o Oeste, né? As boas vitórias aí do Sub-15 e do Sub-17. O São Paulo fazendo 6-1 aí na equipe mais jovem, né? No Sub-15. E a equipe do Sub-17 vencendo por 8-1, né? Uma boa partida dos dois times do São Paulo, né? Sub-15 e Sub-17. Já no campeonato feminino, em Araraquara, o São Paulo acabou perdendo para a Ferroviária por 1-0, uma derrota aí no Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo até que vem bem na competição. O tricolor volta a campo na próxima terça-feira, no dia 30, às 19 horas, no CFA Laudo Natel. Infelizmente, aí um tropeço do São Paulo na campanha pelo Campeonato Brasileiro, perdendo para a Ferroviária por 1-0. E para finalizar esse vídeo, a gente vai falar do basquete tricolor. O basquete tricolor que conseguiu sair na frente do Franca no primeiro confronto da série de 5 jogos pelo NBB. O São Paulo que está na final e venceu fora de casa o Franca. Uma boa vitória do tricolor, né? São Paulo que venceu por 98-88 a equipe do Franca. Numa partida muito bem disputada e emocionante até os segundos finais. O basquete tricolor venceu o primeiro jogo da final do NBB, no ginásio Pedrocão em Franca, pelo primeiro jogo da série de 5 jogos da final do NBB. Os destaques do time do Morumbi para o Seward com 30 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Para o Túlio com 18 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. E para o Coelho com 13 pontos e 4 rebotes, né? A próxima partida do São Paulo ainda tem os 4 confrontos, é no ginásio do Morumbi. Os próximos 2 confrontos, o segundo jogo e o terceiro. E depois, se for necessário, terão aí mais 2 jogos que serão no comando do Franca, no ginásio Pedrocão, que será na cidade de Franca, né? Os confrontos e horários das partidas, né? Na segunda-feira, no dia 29 de maio, às 14 às 20 horas, você pode fazer a retirada dos ingressos e o jogo à noite às 20 horas. Na terça-feira, no dia 30 de maio, a retirada dos ingressos das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. E depois, na quarta-feira, no dia 31 de maio, retirada de ingressos. O ingresso ali é grátis, né? Para toda a torcida do São Paulo, das 14 às 17h30. Lembrando que o ginásio do Morumbi terá 4.000 lugares, como determina o regulamento do NBB, e que a distribuição dos ingressos será feita até a totalização dos bilhetes. Ou seja, você precisa chegar ali o quanto antes para retirada dos seus ingressos. O recomendado é tentar retirar os ingressos o quanto antes para garantir o seu lugar na decisão. São Paulo e Franca, quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite, né? O ingresso que é gratuito e a retirada que tem que ser antecipada, conforme foi dito aí. Informações importantes sobre o NBB, sobre as categorias de base e sobre a partida de São Paulo e Goiás, a vitória por 2-1. O São Paulo chega a 15 pontos, se mantém ali em cima da tabela, na terceira colocação. Ainda tem os jogos deste domingo pela rodada do Brasileiro, mas eu volto para falar ainda dos próximos jogos e para atualizar você no vídeo de segunda-feira com a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui alguns dados a respeito do São Paulo do Dorival, pro aproveitamento, né? Como é que está sendo o time do São Paulo no comando técnico do Dorival. E se você não quer ficar por fora de nenhuma das informações das categorias de base, futebol feminino, basquete tricolor e também sobre o São Paulo, se inscreve aí no canal, é muito importante a sua inscrição e eu conto muito com o seu apoio. A gente tem aqui a meta para atingir 1.000 inscritos. Quando acontecer, vai ter sorteio de produtos oficiais do São Paulo, camisetas e mais artigos do São Paulo, e você, inscrito do canal, pode ser um dos premiados. Então se inscreve, deixa o seu like também, que é muito importante, o seu comentário, porque a gente vai pegar aqui a lista de inscritos, de comentários aqui no canal para fazer o sorteio e você pode ganhar aí uma camisa oficial do São Paulo. Então se inscreve para não perder e para não ficar de fora das informações. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Um excelente domingo para você, uma excelente semana. Que Deus abençoe você e sua família. E eu fico por aqui. O São Paulo Futebol Clube é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé.
Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço, valeu!